Se eu estender a mão e o irmão maçã cair, não vou fazer isso agora, se estou dando um exemplo. Se eu estender a mão e o irmão maçã cair, ou se eu soprar sobre si e cair, como explicar isso? O que há nesta mão para você cair? Se houvesse um vento forte a soprar, as pessoas houve um vento forte, soprou, etc. Ou alguém lhe empurrou com as mãos. Está a ver? Quando for a física, vai compreender que a força tem intensidade, tem direção. Dá para explicar na física. Se eu te empurrar com a minha mão e cais, a física explica como é que caiu. Existe um ponto de aplicação da força, a força tem direção, a força tem intensidade. Mas agora, se eu só estendo a minha mão e alguém cai, e alguém é curado, como é que explica isto? Então, é um milagre. Não há leis naturais para explicar a ocorrência de milagres. Daí que o milagre requer só uma lei. Mas essa lei não é natural, é espiritual, para compreender e para receber o milagre. É a lei da fé. E a fé é, segundo Hebreus 11, versículo 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Logo, a fé é uma certeza. Mas como que vais ter certeza de que estou curado se não tomas comprimidos? A fé é a prova das coisas que não se vê. Significa que a fé em si mesma é uma prova. E do grego, a palavra, quando diz a fé é a certeza, a palavra certeza aí do grego é a palavra hypostasis, que significa base do que é aparente. Como se fosse, por exemplo, as pernas de uma cama ou as pernas de uma cadeira que sustentam a cadeira. Imagine, estás aí sentado, se usar aquela outra câmera, só vais aparecer a partir do meu corpo para cima. Está a ver? Então, estás sentado numa cadeira, mas ninguém consegue ver o que sustenta essa cadeira, se usar aquele plano. Então, a fé tem uma base que sustenta o que vemos. Então, as pessoas não compreendem essa base, só veem ocorrências. As pessoas são curadas, mulheres estéreis concebem. Eu já orei, por exemplo, por mulheres que não tinham útero. E apareceu um útero novo e ficaram grávidas. Com vídeos documentados, estão lá no YouTube, não são histórias fictícias, inventadas, está a ver? Então, a fé é essa certeza. Existe uma base que suporta o que não se vê. Qual é essa base? É a palavra de Deus. Porque Deus criou o universo por meio da sua palavra. Então, quando a palavra é ensinada, é pregada, e a pessoa crê naquela palavra de Deus, o poder do Espírito Santo vem para vindicar, para confirmar a palavra. E sempre que a palavra de Deus e o Espírito Santo se encontram, operando no indivíduo, o milagre ocorre. A palavra de Deus, ela sugere e o Espírito Santo dispõe. A palavra de Deus promete, o Espírito Santo materializa. A palavra de Deus organiza, cria e o Espírito Santo torna visível o que a palavra diz. Por isso que Deus opera milagres com esses dois métodos, a palavra e o Espírito. Agora, a palavra requer o coração, está a ver? E a fé. Do lado de Deus, Ele nos manda duas coisas para o milagre acontecer. Então, há duas coisas do lado de Deus, há dois fatores, ou melhor dizer, há dois fatores do lado de Deus e há dois fatores do nosso lado para que o milagre ocorra. Ele envia a sua palavra e eu dou o meu coração. Eu também tenho que fazer teu esperador, dar o seu coração. Porque Deus trabalha e opera a semelhança de um agricultor. Tem que semear, cava, coloca a semente e tapa com a terra. Ninguém vê que há semente lá. Mas aquela semente vai suportar o que será visível. Daqui a algum tempo, uma planta, uma árvore vai germinar, é suportada a partir de uma semente que ninguém viu, está debaixo da terra. Então, portanto, Deus nos dá a palavra e nós abrimos nosso coração como terra fértil. E depois, quando a palavra entra no nosso coração, primeiro damos a Deus o coração, Ele nos dá a palavra. E depois nós reagimos àquela palavra. Cremos nela, fazemos o que ela diz. E isso chama-se fé. A fé é a resposta ativa do Espírito do homem à palavra de Deus. É certeza, é a prova. Então, agora a minha prova de que
o meu milagre já veio, é a palavra de Deus. O que eu faço? Eu creio. Quando Deus lê e vê fé no meu coração, a fé não é da mente, a fé é do coração. Aqui já não é uma questão de lógico, não é uma questão lógico-racional, é uma questão de coração. Quando o meu coração crê, quando o teu coração crê, o que Deus faz? Deus envia o poder do Espírito Santo para materializar a palavra. Então, quando a palavra e o Espírito Santo se encontram num coração misturado com fé, o milagre ocorre.